A bomba que quase explodiu no paddock da Fórmula 1 finalmente foi desarmada. Mas será que as cicatrizes já estavam abertas demais para cicatrizar? Max Verstappen, o tetracampeão mundial que por meses alimentou especulações sobre uma possível saída da Red Bull, finalmente quebrou o silêncio de forma definitiva durante o fim de semana do Grande Prêmio da Hungria. Mas a pergunta que não quer calar é: por que demorou tanto para essa confirmação acontecer? E mais importante ainda, será que a Red Bull realmente estava preparada para perder o maior talento da geração atual? A temporada de 2025 começou como um pesadelo para a Red Bull Racing, e isso não é exagero. Depois de 4 anos consecutivos dominando a Fórmula 1 com uma supremacia quase constrangedora, a equipe de Milton Keynes se viu em uma posição completamente inusitada, lutando para encontrar o ritmo perdido enquanto via a McLaren assumir o posto de referência no grid. O RB21, que deveria ser mais uma obra-prima da engenharia austríaca, se transformou em um quebra-cabeça impossível de resolver, com problemas crônicos de equilíbrio e aderência que deixaram até mesmo Max Verstappen perdido no cockpit. Foi exatamente nesse cenário de crise que os rumores começaram a ganhar força de forma devastadora. Com a Mercedes ainda indefinida sobre o futuro de seus pilotos e Toto Wolff fazendo aquele jogo político típico dele, nunca negando completamente o interesse em Verstappen, o nome do holandês começou a ser associado com mais frequência às flechas de prata. E convenhamos, fazia todo sentido. Qual piloto no auge da carreira aceitaria ficar em um carro que simplesmente não entrega o que promete? Especialmente quando se tem a chance de pilotar para uma das equipes mais vitoriosas da história? O que tornou essa situação ainda mais explosiva foi o silêncio estratégico da própria Red Bull. Por meses, nem Christian Horner, nem Helmut Marko, nem o novo chefe de equipe, Laurent Mekies, saíram publicamente para garantir de forma categórica que Verstappen permaneceria na equipe. Esse silêncio foi interpretado por muitos como um sinal de que até mesmo internamente havia dúvidas sobre a permanência do piloto. Afinal, se você tem certeza absoluta de que seu maior ativo não vai embora, por que não gritar isso aos quatro ventos? Laurent Mekies, que assumiu o comando técnico da Red Bull em uma das fases mais desafiadoras da história recente da equipe, finalmente decidiu quebrar esse silêncio de forma contundente durante o fim de semana húngaro. Em entrevista à Sky Sports F1, Mekies foi direto ao ponto. Max sempre foi e continua sendo central para a equipe. Mas a declaração que realmente chamou atenção foi quando ele afirmou que nunca houve uma dúvida real, pelo menos do ponto de vista da equipe, sobre o futuro de Verstappen na Red Bull. Essa afirmação de Mekies levanta uma questão fascinante. Se nunca houve dúvida real, por que os rumores ganharam tanto corpo e persistiram por tanto tempo? A resposta pode estar na própria natureza competitiva de Verstappen, que desde o início de sua carreira deixou claro que sua única prioridade é ter um carro competitivo. Como o próprio Mekies reconheceu, Max quer o carro mais rápido, e quando esse carro não está disponível, é natural que surjam questionamentos. O interessante é que Mekies também revelou uma perspectiva interna crucial sobre como a Red Bull enxerga Verstappen não apenas como piloto, mas como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do carro. Segundo o chefe de equipe, a experiência do holandês será essencial para ajudar a equipe a encontrar as soluções necessárias para voltar ao topo. Ele sabe quando o carro funcionava. Ele sabe quando o carro não funciona, explicou Mekies, revelando que a Red Bull está contando com o feedback técnico de Verstappen para guiar o desenvolvimento futuro. Essa dependência da Red Bull em relação ao feedback de Verstappen revela algo muito profundo sobre a dinâmica interna da equipe. Não estamos falando apenas de um piloto contratado para dirigir o carro mais rápido possível,
mas de uma peça fundamental no processo de desenvolvimento técnico. Isso explica por que a saída de Verstappen seria tão devastadora para a Red Bull. Eles perderiam não apenas um tetracampeão mundial, mas também o principal responsável por guiar a direção técnica dos próximos projetos. A situação se torna ainda mais complexa quando analisamos o contexto histórico. Nos últimos 4 anos, a Red Bull construiu seus carros especificamente para maximizar o potencial de Verstappen, criando uma simbiose técnica que seria praticamente impossível de replicar com outro piloto. A filosofia de desenvolvimento, as características aerodinâmicas, até mesmo os ajustes mais sutis foram pensados, tendo o estilo de pilotagem do holandês como referência. Perder isso seria como começar do zero em plena era de regulamentos estáveis. Mas talvez o aspecto mais revelador de toda essa saga seja o timing da confirmação definitiva de Verstappen. Por que exatamente durante o fim de semana da Hungria ele decidiu colocar um ponto final nos rumores? A resposta pode estar relacionada aos resultados dos testes e desenvolvimentos recentes da Red Bull, que podem ter indicado uma luz no fim do túnel para os problemas do RB21. Ou talvez tenha sido uma jogada estratégica para aliviar a pressão interna e permitir que a equipe se concentre totalmente nas soluções técnicas. A declaração de Max de que Verstappen é uma ajuda gigantesca em situações como a atual crise de aderência do RB21 também revela algo sobre a metodologia de trabalho da Red Bull. Eles não estão apenas esperando que os engenheiros resolvam os problemas nos computadores e simuladores, mas estão ativamente usando o feedback em tempo real do piloto para guiar as correções. Isso mostra uma abordagem mais colaborativa e menos hierárquica do que muitas outras equipes adotam. O que torna essa situação ainda mais intrigante é como ela pode impactar a dinâmica interna da Red Bull daqui para frente. Com Verstappen oficialmente confirmado e Max deixando claro que o piloto é central para os planos futuros, a pressão agora recai inteiramente sobre a equipe técnica para entregar um carro à altura do talento que eles têm nas mãos. Não há mais desculpas ou válvulas de escape. Ou a Red Bull resolve os problemas do RB21 e prepara um carro competitivo para 2026, ou corre o risco de desperdiçar os anos finais do auge de carreira de um dos maiores talentos da história. A saga dos rumores sobre a saída de Verstappen nos ensina algo valioso sobre a natureza volátil da Fórmula 1 moderna. Mesmo os vínculos que parecem mais sólidos podem ser abalados quando os resultados não aparecem, e até mesmo uma equipe com o histórico de sucesso da Red Bull não está imune às pressões competitivas. Mas também mostra que, quando existe uma verdadeira parceria estratégica entre piloto e equipe, baseada em objetivos compartilhados e confiança mútua, essas tempestades podem ser superadas. A confirmação definitiva de Verstappen na Red Bull marca o fim de um dos capítulos mais tensos da temporada de 2025, mas também abre um novo capítulo cheio de expectativas e desafios. A pergunta agora não é mais onde Max vai correr, mas se a Red Bull conseguirá honrar a confiança depositada por seu piloto estrela e voltar a entregar carros dignos de um tetracampeão mundial. O relógio está correndo e toda a Fórmula 1 estará observando se essa parceria histórica conseguirá ressurgir das cinzas ou se continuará patinando em busca da velocidade perdida. O que você acha? A Red Bull conseguirá reconquistar a supremacia ou Verstappen vai se arrepender de ter ficado? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os bastidores da temporada mais imprevisível dos últimos anos.